É muito difícil uma pessoa conseguir caminhar na presença de Deus sem ouvir, sem discernir a voz de Deus. Nos nossos dias, muitas vozes se levantam, sobretudo pela internet, mas nem tudo que ouvimos é a voz de Deus. Eu tenho uma preocupação muito grande, porque a Bíblia diz assim: ouvi de tudo, mas você deve reter apenas o que é bom. Muitas vozes estão ecoando no mundo, mas o Senhor Jesus disse em João capítulo 10, no verso 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Amém? Numa outra versão, eu queria pedir, na verdade, que você abrisse em Hebreus, capítulo 1, no versículo 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Amém? Deus falou de muitas maneiras e várias vezes aos pais pela vida dos profetas. Só que nos últimos dias, ele usou a vida do Senhor Jesus. Amém? Então é importante sabermos, primeiro, que Deus antigamente falava através dos profetas. Quando Deus queria se comunicar, ele falava por meio dos profetas. Só que a Bíblia diz que a lei e os profetas foram até João Batista. Amém ou não amém, irmãos? A lei e os profetas foram até João Batista. Aí ele diz na palavra que Deus anteriormente falou de muitas formas e várias vezes usando os profetas. Nós reconhecemos que Deus, ele tem vários mecanismos para falar conosco. Tem pessoas que Deus se comunica com elas em sonho. Sim ou não, irmãos? Nós vimos Deus falando com Daniel. Daniel chegou a revelar o sonho do rei. Nós vimos Deus falando na leitura de alguns dias atrás com José e cumpriu. Sim, Deus falou em sonho e cumpriu. Existem muitos sonhos que você tem que é Deus falando contigo. Deus pode falar com uma pessoa em sonhos. O bom mesmo é que uma pessoa consiga ouvir a voz de Deus e discernir estando acordado. Quando Deus fala muito com uma pessoa, já viu uma pessoa que diz assim, Deus fala muito comigo em sonho? É porque às vezes quando ela está acordada, Deus não consegue falar com essa pessoa. E isso é mal. Isso é ruim. Uma pessoa que tem um coração duro, que é necessário que para que Deus se comunique com ela, seja necessário que ela esteja dormindo. Você teria que fazer como o profeta. Põe a mão no teu coração e diga assim, fala que o teu servo ouve. Nós precisamos ensinar os nossos irmãos que a gente precisa estar disponível para ouvir a voz de Deus. Deus quer falar conosco em todo tempo, em todo momento e de várias maneiras. Mas nós temos que estar com o nosso coração disponível, para que Ele não fique falando contigo só quando você está dormindo. E eu vou falar uma coisa, é muito difícil discernir sonho. Às vezes Deus fala com a pessoa conta o sonho, tu fala, cara, esse sonho tem algo do divino. Mas o que Ele quer dizer? A pessoa às vezes nem sempre entende, nem sempre compreende. Às vezes as coisas não acontecem como foi com José.
olha, esse sonho teu é batata. 3 dias tu vai ser restaurado ao teu trabalho e você está lascado, porque você 3 dias vai perder a cabeça. Nem sempre você vai ter uma revelação tão precisa do sonho como José quando revela a Faraó. Olha, esse teu sonho é muito claro. Vai haver 7 anos de muita abundância, por vermos as 7 vacas gordas e por vermos as 7 espigas de milho lindas e maravilhosas, e o fato de ter depois as vacas magras comido as gordas e o milho mirrado comer o milho. Então quer dizer que Deus tem urgência. Ele revelou, e vez por outra eu encontro irmãos que têm discernimento de espírito e que discernem sonho. Eu, na minha vida toda, eu conheci apenas 3 pessoas que interpretavam sonhos precisos. Eu conheci só 3 pessoas que tinham essa capacidade tremenda de discernir sonhos. Você tinha um sonho, quando aquilo vinha da parte de Deus, a pessoa falava, mano, eu estou entendendo de Deus que você teve esse sonho, quer dizer isso, aquilo, outro. E era batata, vinha de Deus. Mas às vezes o sonho que você tem é porque você está com a barriga cheia, come muito à noite, e aí demora a fazer a digestão, e aí você tem aquele sonho mirabolante, e aí você conta, tu fala, mano, esse sonho aí é porque tu encheu a barriga demais. Você comeu demais e agora está tendo sonho. Alguns até pesadelo. Uns irmãos contam isso assim, pastor, eu tive uma luta espiritual. Que luta foi, irmã? Eu sonhei que corriam atrás de mim e no sonho eu era lento e eu andava devagarzinho, mas as pessoas eram rápidas, corria. Eu falo, cara, isso é pesadelo, isso não é sonho. A pessoa já acorda cansado e desenvolve uma síndrome de medo que ela tem medo até de dormir. Chega a hora de dormir, ela fica preocupada. Meu Deus, o que será hoje? Todo dia acorda cansado, todo dia acorda apavorado. Alguns que acordam de madrugada e não conseguem dormir mais. O salmista Davi disse no Salmo 4, verso 8, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Mas é gostoso quando você lidar com irmãos que conseguem ouvir a voz de Deus e discernir. Tem irmãos que eles, quando conseguem discernir, ouvem a voz de Deus, porque a Bíblia diz que no Antigo Testamento, anteriormente, Deus falava por meio dos profetas, mas ele tinha várias maneiras e modos de falar. Deus usa profeta, no Antigo Testamento, foi até João Batista. Deus usa, às vezes, um irmão para se levantar a falar contigo. Deus usa, às vezes, a natureza num pássaro. E é tremendo isso. Há poucos dias, houve uma pesquisa de uma faculdade importante americana que disse que as pessoas que são mais sensíveis à voz de Deus são aquelas que tratam com a natureza, que ouvem o canto dos pássaros. Essas pessoas vivem mais calmas e elas conseguem entender melhor a vontade de Deus. É algo tremendo, irmãos. Porque a Bíblia diz que Deus se revela através da natureza. A natureza, a Bíblia diz, o salmista, que é obra das mãos do Deus Todo-Poderoso. Ele se revela pela natureza. Existem várias maneiras, várias formas de Deus falar conosco. Deus usa as crianças. E eu me lembro, porque tem irmãos que vão contar as experiências que tem com Deus, Deus falando, só lembra de situações lá de 1920. E não conta, e não tem nenhuma experiência recente para contar. Isso também não é bom. É bom quando nós ouvimos a voz de Deus e temos experiências recentes. E eu estava me lembrando que a Cris estava orando e pleiteando para construir a casa dela. E Deus usou uma criança. A criança foi até a Cris e disse assim para ela: olha, ele falava meio puxado, ele falava assim: olha, você não vai comprar sua casa agora, mas daqui a 5 anos Deus vai te abençoar. Lembra disso, Cris? Irmãos,
Deus usa as crianças. Com 5 anos, Deus estava abençoando ela com a casa dela. A verdade é que Deus usa mecanismos de forma que Ele não deixe dúvida de que é Ele falando contigo. Eu fazia a prova da OAB, ficava reprovado. Fazia, ficava reprovado. Fazia, ficava reprovado. Um dia eu fui pregar lá em Vila Isabel. Na época, ainda era o pastor Paulo Roberto que ministrava lá, que era o responsável pela igreja. Hoje ele está em Rondônia. E eu peguei o ônibus, eu não tinha carro, depois peguei o metrô, desci na estação Maracanã e estou indo andando. E naquele dia tinha um jogo importante. Acho que era Fluminense e um time de fora que eu não consigo me lembrar qual era. E havia muitas pessoas no entorno do Maracanã. E de repente eu estava angustiado, orando, Fran, porque eu não conseguia passar na prova e eu estava indo, ia pregar naquela noite lá em Vila Isabel, e um bêbado, o bêbado segurou no meu braço, quando eu ia andando ele segurou, eu olhei para trás, eu disse assim, eu quero te dizer uma coisa, Deus, nem falava Deus, era Deus está no controle, o tempo certo, Deus vai te dar a vitória. Ele disse, Deus está no controle, e no tempo certo Ele vai te dar a vitória. Fica firme. Bêbado falando. Eu lembrei na hora de Eclesiastes capítulo 3, que diz, há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. Não fique ansioso. A palavra de Deus, nesta noite, diz para você, há um tempo determinado para todo o propósito de Deus debaixo do céu na sua vida. Não fique ansioso, fique firme. Não te preocupe, Deus está no controle. Deus tem muitos mecanismos de falar. Deus pode usar um animal. Pastor, como? Olha a mula. Deus usou uma mula para falar com Balaão. Deus usa os mecanismos, Tiago, que não fica dúvida de que é Ele que está falando conosco. Deus usou uma mula para falar com Balaão. Deus usa quem Ele quiser, quando quiser, e o mecanismo que Ele quiser para falar conosco. O importante não é o canal, o importante é se você está sensível a ouvir a voz de Deus. Você sabe qual é a maior tristeza de um homem? É quando ele não consegue mais ouvir a voz de Deus. Existem 2 coisas na nossa caminhada que nós deveríamos priorizar. A primeira delas é ter a certeza de que nós estamos ouvindo a voz de Deus. A segunda é que nós não perdemos a sensibilidade em ouvir a voz de Deus. Abra a tua Bíblia no livro, por favor, de Gênesis. Gênesis, capítulo 12. Porque nós vemos o início, quando Deus começa a falar com Abrão. Antes, ainda não temos uma notícia de que Deus falou com Abrão. Mas no capítulo 12, no verso 1, após Deus fazer uma obra, e o pai de Abrão morre, e agora Deus passa a se revelar direto a ele, o versículo 1 do capítulo 12 de Gênesis diz assim, o Senhor disse a Abrão, saia da tua terra, saia da tua parentela e da casa de teu pai, e vá para uma terra que lhe mostrarei. A primeira fala de Deus com Abrão é, sai da casa de teu pai, sai dessa terra onde você está, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei.
Deus começa a dizer para Abraão estabelecer uma linha de contato, começa a falar com Abraão. Só tem algo que te dá uma direção segura, irmãos, é a voz de Deus. Só a voz de Deus te dá uma direção segura. E quando Deus dá uma voz segura, você pode ter o maior temor que for em sua volta, você terá coragem de seguir, porque foi Deus quem falou contigo. Quando uma pessoa, ela sente receio e recua, é bem possível que a voz que ela ouviu não foi a de Deus. Porque a voz de Deus, ela vem acompanhada de encorajamento. Quando você ouve a voz de Deus, não fica dúvida, irmão. Talvez pelo mecanismo, o meio que ele usa, eu não sei, mas a voz de Deus não deixa dúvida, Pedro. Quando Deus te dá uma direção, você fica ciente, fica certo de que foi Deus quem falou contigo. Não fica dúvida. A gente não sente medo. Deus diz, meu irmão, você agora vai abrir uma célula em tal lugar. Vai e não sente medo, porque Deus é contigo. Se Deus falar, olha, vou te enviar para o campo missionário, vai e não sinta medo. Irmãos, a segurança que eu tive quando eu fui para a África, eu tinha receio. Medo não, receios. Mas a voz de Deus era segura. Vai que eu sou contigo. Talvez Deus esteja falando para algumas pessoas aqui nessa noite. Ouça a minha voz, porque eu estou falando contigo. Talvez você sinta receio de algumas coisas, mas a voz de Deus vai trazer paz no seu coração. Você vai ter certeza de que é Ele que está falando contigo. A voz de Deus não deixa o medo prevalecer. Quando Deus diz para Abraão, a primeira coisa que ele faz é ouvir e atender, é obedecer, é sair de onde ele estava e seguir a orientação que Deus está dando. Mas eu quero, nessa noite, também dividir com você algo muito importante, porque dentro dessa perspectiva que nós estamos trazendo para os irmãos, nós vamos ver uma história, só que chega um momento que ele para de ouvir a voz de Deus. Lembra que eu falei? São duas coisas que você tem que se preocupar. A primeira, se você está ouvindo a voz de Deus realmente, se é a voz de Deus. Segunda coisa que você tem que se preocupar é se você não deixou de ouvir a voz de Deus. Vamos lá? Por favor. Que isso, Fran? Aqui está o jogo de palavras da Bíblia. Tem alguém pregando junto comigo, vocês ouviram? Eu já ia falar, será que a voz do Senhor fala que teu servo ouve, Senhor? Eu já estava aqui pensando, é a voz de Deus. Eu já ia falar, aleluia, fala, Senhor, teus servos querem ouvir. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. O que a Bíblia, numa outra versão, diz? Que era rara. Em algumas versões vocês vão ler que a voz de Deus era rara. O que quer dizer a voz de Deus ser rara em algum tempo? Que quase ninguém ouvia a voz de Deus. Era raro ter uma pessoa que ouvia a voz de Deus. Parece nos nossos dias. Apesar de ter muitas vozes na internet, em muitos lugares, a voz de Deus mesma é rara. É rara a voz de Deus. Versículo 2. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começaram a escurecer, pois não podia ver. Eli era um profeta que perdeu a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, e agora ele estava ficando
cego. Existem muitos servos de Deus que no início da caminhada era fogo puro. Conhece gente assim? Era uma bênção. Gente que tinha, irmão Domingos, a revelação de Deus. Gente que tinha uma direção firme de Deus. Gente que tinha dons espirituais. Mas o tempo passa e duas coisas acontecem. Já não ouve mais a voz de Deus, faz as coisas na força da alma e o pior, já não enxerga mais, Gleise. São cegos espirituais. E a Bíblia diz assim: pode um cego guiar outro cego? Ambos, porém, não cairão num abismo? A pior coisa que tem é andar com gente que não ouve a voz de Deus, faz tudo na força da alma, da carne, e para piorar a situação, pessoas que já não enxergam mais, não vê mais, não tem visão espiritual. Quantas pessoas começaram bem a obra de Deus, irmãos, e terminaram mal, abandonando o Senhor, abandonando a voz de Deus, já não enxerga mais o futuro, não tem visão espiritual, não tem visão da vontade de Deus, não tem visão de reino mais. E assim estava Eli. A Bíblia diz, no versículo 3, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, no verso 4, o Senhor chamou a Samuel. O jovem Samuel foi chamado pelo Senhor e disse ele: eis-me aqui. Olha a diferença de quem ouve a voz de Deus. O Samuel era jovem, muito novo. Deus o chama e a palavra dele é: eis-me aqui. Essa palavra eis-me aqui significa uma coisa: disponibilidade. Tem gente que Deus está chamando, mas não diz eis-me aqui, porque não está entendendo o propósito. Vive desligado, vive cada dia, não está compreendendo a vontade de Deus. Apesar de Deus estar chamando, ela não diz eis-me aqui, seu Pedro. Deus está chamando e chama pelo nome: Samuel, eis-me aqui. Mas como a visão é rara, em nossos dias Deus chama, mas a pessoa não diz eis-me aqui, porque está muito envolvido com seus propósitos, envolvido nas coisas desta vida. Tem muitos planos humanos, irmãos. Em 2095 nenhum de nós estaremos aqui mais. Agora é a hora de você ouvir a voz de Deus e obedecer e dizer: eis-me aqui, Senhor. Verso 5. E correu a Eli, ele correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não, eu não te chamei, não. Torna a deitar. E o jovem Samuel foi e se deitou. Versículo 6. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi lá a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não, meu filho, eu não te chamei. Vá deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não se lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Só existe uma coisa que faz com que alguém não atenda o chamado do Senhor: quando ele ainda não conhece a Deus. Ele está no ambiente onde Deus se manifestava, porque estava na casa do sacerdote. Ele está na casa do homem de Deus, na casa do profeta, na casa do sacerdote, seja lá onde for. É o ambiente onde Deus costuma se manifestar. Mas a Bíblia diz que ele ainda não tinha tido experiência nenhuma com Deus. E Deus chamava, ele corria para o profeta. Você já viu, Deus às vezes está falando contigo, aí você corre para o irmão: irmão! Mas Deus está querendo se revelar a quem? A você. Irmão, é você que está falando comigo? Ele: não sou eu não. Vai lá deitar, pode dormir de novo. Deita e dorme.
Samuel, ele corre de novo. Eli, me chamou de novo? Não, meu filho, eu não te chamei não. Fica tranquilo, se eu te chamar, eu vou falar contigo. E se deitou, deita lá, vai dormir, menino. Pode dormir, meu filho. Pode dormir, fica tranquilo, dorme aí, deita aí. Às vezes Deus está chamando alguém para o ministério, chamando para o propósito, mas o líder está desligado. Não, vai lá dormir, não é Deus não, isso é coisa da tua carne. Pastor, eu senti vontade de evangelizar. Não, não vai sozinho não, isso é coisa da tua carne. Pastor, estou sentindo desejo de orar. O líder está ficando cego, já não ouve mais a voz de Deus. Não tem esse negócio de orar não. Não vai para a casa da Lília não tem oração lá não, fica tranquilo. Olha, vai dormir, não é Deus não, esse negócio não. Mas pastor, Deus está batizando com o Espírito Santo lá. Não, Deus não está lá nesse negócio não, fica despreocupado. Pode dormir, vai dormir. Olha o versículo, por gentileza, acompanhe comigo. No versículo 8. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Preste atenção. Que coisa triste. Depois da terceira vez, o Eli entendeu que era Deus falando com Samuel. O que é triste nessa história? Que o profeta, o sacerdote, ele já não estava mais ouvindo a voz de Deus. A coisa mais triste que pode haver é uma pessoa que deixou de ouvir a voz de Deus. Que coisa mais triste, irmãos. Apesar dele não estar ouvindo, as experiências que ele havia tido com Deus, ele discerniu, é Deus que está chamando Samuel. Dentro da casa de Eli, ele perdeu a condição de ouvir a voz de Deus. Tem gente que está na casa de Deus, mas já não ouve mais a Deus. O louvor já não toca mais o seu coração, não toca mais, Gilcimar. A pessoa ouve o louvor virou rotineiro. O louvor já não entra mais no coração, já não fala mais como falava antes. Às vezes a pessoa ouvia antigamente um louvor e se derretia, ajoelhava, e naquele momento que ouvia o louvor quebrantava o coração, ela confessava pecados. Quando o louvor vinha, a pessoa sentia a glória de Deus dentro da sua casa, no banheiro, aonde ela estivesse, dirigindo o carro, onde ela estivesse andando com fone de ouvido, ela ouvia o louvor e Deus ministrava sobre ela. Mas hoje, não tem louvor mais que toque a pessoa. Ela ouve a pregação e é mais uma pregação, aquilo já não fala mais ao seu coração. Ela pensa, se fulano tivesse aqui, essa palavra ia encaixar direitinho para ela. Nossa, eu acho que o irmão fulano de tal tinha que estar aqui nesta noite, ouvindo essa palavra, porque ele parou de ouvir a Deus. Quando os discípulos estavam com Jesus, e ele disse, um de vós me trairá. Eles ficaram dizendo, sou eu porventura, sou eu. Uma das características de alguém que ainda ouve e vê Deus, é quando ele ouve qualquer coisa, ele, será que é Deus falando comigo? Você lembra do episódio que Davi está indo para um destino e diz a palavra que um meio parente de Saul começou a jogar pedra, areia, espraguejar ele, xingar. Então Abissai se levantou e disse, Davi, rei, deixe que eu o mate, apenas uma espadada e eu acabo com essa história. E Davi diz assim, não faça mal algum a este homem. Pode ser que seja Deus falando comigo. Um homem que ouve, que está vendo Deus, tudo o que acontece em sua volta, ele tem sensibilidade para pensar, será que é Deus falando comigo? Deus, o que tu estás falando comigo? O que tu queres de mim, Senhor? Se prepare,
Porque você vai chegar em casa hoje, tu vai ter sonho, e você vai ter certeza de que é Deus falando contigo em sonho. Durante a semana tu vai ouvir louvores e vai sentir a glória de Deus lá onde você vai estar. Vai ter certeza que é Deus falando contigo. Você vai receber um telefonema diferente de alguém que tem muito tempo que não liga para você. Você vai falar, é Deus falando comigo. Hoje à tarde estávamos reunidos com os líderes aqui. Um irmão veio, chegou, almoçou conosco. E o Nilo chegou, começou a contar umas histórias, falando uma coisa. Quando o Nilo saiu, ele virou e disse assim, pastor, Deus usou a vida dele para falar comigo. Pessoa que está sensível, ela compreende que o que está acontecendo em sua volta pode ser Deus falando com ela. Vá comigo, por gentileza. Versículo 9. Por isso, Eli disse a Samuel, vai deitar-te. Há de ser que te chame. Então dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Verso 10. Então veio a palavra do Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse-lhe Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia, suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei. Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ela bem conhecia, porque fazendo-os os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Se nós vermos coisas erradas em nosso meio, e nós não repreender, sabe quem vai receber o juízo? Eu e vocês. É por isso, irmãos, que nós precisamos nos levantar e dizer, Deus, fala que o teu servo ouve. Ó Deus manifestando, eita glória. Amém, varão. Nós precisamos estar atentos, irmãos, à voz de Deus. Eli sabia que agora Deus não iria falar mais com ele. Por quê? Seus filhos fizeram coisas reprováveis. E sabe o que ele fez? Nada. Deixa os seus discípulos fazerem o que querem. Você vai ver o que vai te acontecer. Andando por caminhos tortuosos e você nada faz. Deixe seus filhos fazerem o que querem e você não os disciplina, nada faz. Você vai ver onde isso vai parar. Cuidado com você mesmo, irmão. Se nós fizermos vista grossa para o pecado dos nossos irmãos e para os nossos, o juízo de Deus vem. Deus está nos exortando. Eu quero ouvir a tua voz. Quem está comigo? Quem quer ouvir a voz de Deus? Você que quer ouvir a voz de Deus, fique de pé. Que coisa triste. Eli, um homem experiente que teve muitas experiências com Deus, agora já não consegue mais ouvir a voz de Deus. Diferente de Abrão. Abraão, com uma certa idade, ouve a voz de Deus, obedece. Deus tem um destino e diz assim: te farei uma multidão, multiplicarei a tua descendência, porque está ouvindo a voz de Deus e obedecendo. Já o outro ouve a voz de Deus, negligencia, e porque foi negligente, a Bíblia diz que sobre a casa dele, Deus exerceria juízo, e eles nunca mais seriam os mesmos. Essa noite Deus está falando algo poderoso. Filho, abre o teu coração porque eu quero falar contigo. Filho, unge os seus ouvidos porque eu quero falar contigo. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Senhor, eu quero te louvar porque
Tu ainda estás falando conosco. E a Tua palavra aqui nos mostrou hoje, Senhor. Bem-aventurado aqueles que ouvem a Tua voz. Tua palavra diz que Tuas ovelhas ouvem Tua voz e a conhecem. Hoje nós tivemos essa experiência, Senhor, de ouvir a Tua voz. Agora queremos alinhar o nosso coração ao temor do Teu santo nome. Mas para tanto, Senhor, talvez seja necessário que o sujo se suje ainda mais, o limpo se limpe ainda mais. Nós não queremos andar errante e ser encontrados como Eli, Senhor, avançado em idade já, sem enxergar, sem visão espiritual e pior, sem ouvir mais a Tua voz. Assim como aconteceu com Saul, quando Tua palavra exorta Samuel para não orar mais por Saul, porque o Senhor já havia o rejeitado. Livra-nos, Senhor, disto, sermos rejeitados pelo Senhor. Mas nós queremos de maneira, Senhor, sábia ouvir a Tua voz. Tua palavra diz que o sábio, ao ser repreendido, ele se torna mais sábio ainda. E o tolo, ao ser repreendido, ele se volta contra, vira inimigo. Senhor, em nome de Jesus, estamos com o nosso coração quebrantado. Fala que o Teu povo ouve, em nome de Jesus. Amém.